odiar é uma palavra até certo ponto forte, porque nós cristãos, na verdade, não temos esse ódio, mas a Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede de justiça. Isso é quase um ódio, mas não chega a ser um ódio, porque o cristão não tem ódio no seu coração, né? Nós rimos, nós brincamos, nós nos divertimos e nós levamos a obra e a palavra de Deus com muita seriedade. Então, fome e sede de justiça, eu entendo o que a Bíblia diz lá em Provérbios 8,13, que quem teme a Deus aborrece o mal. A Bíblia diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Uma pessoa não pode simplesmente dizer, eu temo a Deus. Não, se ela teme a Deus, ela tem que ser inimiga do mal. E a Igreja Universal é o mal. Um dos males que existe nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Universal é um dos males existentes nesse mundo. A Universal é um palco de idolatria com os seus objetos ungidos, um palco de espiritismo disfarçado de cristianismo. Aquilo chama-se Igreja Universal do Reino de Deus. De igreja e de Reino de Deus não tem nada, é mentira, falsos testemunhos. Eu quero ver eles trazerem diante de mim uma pessoa que tenha sido curada lá, uma pessoa que tenha sido liberta de demônio, uma pessoa que tenha sido conquistado alguma coisa. Eu vou apresentar para eles os horrores que eu conheço de pessoas que foram persuadidas por eles a dizer que tem empresa, que tem carro novo, que tem empregado, quando na verdade não tem nada. Eu jogo isso na cara deles. Eles são um bando de falsos. Então não é que eu tenha ódio, mas a minha missão com fome e sede de justiça é levar o pessoal da Universal a refletir, a abrir o entendimento, a pelo menos, como eu costumo dizer, fazer uma oração, não ficar engolindo nessa terra tudo que os homens dizem, tudo que os homens fazem, porque cada um de nós tem um cérebro e tem que botar esse cérebro para pensar. E as pessoas estão aí sendo iludidas, venha para cá que você vai conquistar, e elas estão lá, aí põe-se um falso testemunho, as pessoas acreditam naquele falso testemunho. É que nem totobola, é que nem loteria, é que nem fazer os 13 pontos na loteria, é a mesma coisa que está acontecendo com a Universal. Então realmente eu emprego todas as minhas forças contra a Universal. O que eu puder mostrar para a população que eles estão mentindo à luz da palavra de Deus, eu vou mostrar. Eu diria que 50% dos meus trabalhos são para que o povo brasileiro entenda essa realidade. É porque o ser humano é muito fácil de ser enganado. Um dia eu já fui enganado. É difícil você encontrar alguma pessoa que de alguma maneira não tenha se iludido e se enganado com alguma coisa. Então a população é muito fácil, ainda mais quando a pessoa está em sofrimento. E hoje nós sabemos que salário é uma coisa que não é para qualquer um, casa própria não é para qualquer um, condições financeiras é uma coisa difícil, é uma selva de pedra que nós vivemos. Então as pessoas ouvem essas falsas promessas e acabam se iludindo. Então multidões entram na Universal, mas antes da Universal, multidões já estavam entrando na Igreja Católica. Antes da Igreja Católica, multidões já estavam cultuando as doutrinas do Egito. Antes do Egito, multidões já estavam cultuando a doutrina dos hinduístas. Hoje nós temos lá na Índia um templo erigido ao deus rato, onde as pessoas levam seus filhos para serem mordidas pelos ratos e dizem que seus filhos foram beijados pelos deuses. O ser humano é muito fácil de ser enganado. Agora Jesus Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade está na Bíblia. Se as pessoas não querem ir para a Bíblia, vão ficar engolindo as mentiras da Igreja Universal. Sim, elas são livres para acreditar no que elas quiserem, como eu sou livre para falar do que eu quiser, né? Inclusive, como já comentei assim, levemente, fui preso por 18 dias por uma lei que, sei lá, que já rasguei ela tantas vezes que já nem sei mais se ela existe, uma tal de lei CAO, Lei de Combate à Intolerância Religiosa. Eu já falei, enquanto não aparecer homens, ou exércitos, ou armas que me possam parar, eu vou continuar falando. E fica o meu recado, que o meu rebanho está crescendo a cada dia que passa. Cada dia que passa não sou mais só eu falando. Hoje já somos mais de 200 falando.
Então vai chegar uma hora que seremos milhares falando, e não vai ter quem nos cale, nem com prisão, nem como delegado. Henrique Pessoa disse para mim, o delegado: eu sou macumbeiro, sou espírita e eu armei para você. Ele não arma mais para ninguém. Quando o assunto for religião, se tiver envolvido um membro da minha igreja, ele vai pensar duas vezes antes de se meter com isso, porque ele viu o que eu disse para ele dentro da delegacia dele, e falei muito bem na cara dele que ninguém me cala, eu falo o que eu quiser, eu falo o que eu pensar e sei que falo a verdade. Agora, as pessoas são livres para crer no que elas quiserem? Sim. Eu não pego ninguém pelo braço, eu não arranco ninguém, eu não paro ninguém na rua para dizer: você tem que sair da Universal, você tem que sair da idolatria dos bonecos de gesso da Igreja Católica, você tem que parar de invocar os mortos. Não, eu não falo nada disso. Agora, a minha parte é o que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu tenho essa ordem que vem do céu, e não vai ter homem nessa terra, enquanto eu tiver o fôlego da vida, não vai existir homem que me detenha. Inclusive, de vez em quando, eu lanço o meu desafio. Então as pessoas são livres para crer no que elas quiserem. Agora, eu também sou livre para falar o que eu bem entendo, e o dom da fala que eu tenho, não foi homens que me deu, foi Deus. Então eu falo mesmo. Tenho vários processos movidos pela Igreja Universal contra mim. Vários. Por quê? Porque as pessoas pegam os meus trabalhos da internet, folhetos de coisas que eu escrevo, mensagens, CD, DVD, e elas vão e multiplicam isso e distribuem para os membros da Igreja Universal. Eles pegam isso e levam lá para a direção da Universal. E a direção da Universal vê o meu nome no CD, vê o nome da minha igreja e criam processos contra mim. São vários processos da Universal contra mim, mas eu nem vou lá, eu não quero nem saber daquilo. E quando o oficial de justiça vem na minha porta, eu digo que não vou assinar nada, não vou comparecer lá, porque eu tenho muito mais o que fazer. E um dia, se vier alguma ordem de prisão, alguma coisa, para mim tudo é lucro, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então a Universal pode continuar mandando seus processos contra mim, porque eu vou continuar falando da Universal até o meu último segundo de vida. A verdade é que o problema, mesmo a Universal sendo esse gigante midiático, pelo menos que tem até um canal de televisão que é a Rede Record, que pertence à Universal. A Rede Record foi comprada com o dinheiro dos membros da Igreja Universal, e hoje os membros da Universal não têm nem direito nem de passar na porta. A Universal é esse gigante, só que as minhas palavras, elas são muito profundas. As minhas palavras libertam pessoas, as minhas palavras abrem o entendimento das pessoas. Eu falo do que é certo, eu não fico girando com palavras. A minha espada, ela é pontuda, o meu tiro é certeiro, e quando as pessoas me ouvem, elas caem na real. Eu recebi já dezenas de e-mails, dezenas de telefonemas de pessoas dizendo: pastor, depois que eu ouvi o seu CD, eu saí da Universal. Depois que eu li aquele estudo, eu entendi que eu estava sendo enganado. Pastor, agora a minha igreja, pessoas até de outro estado, a minha igreja é aqui na frente do computador, ouvindo os seus trabalhos, aprendendo dos seus cultos. Então a Universal, ela se sente revoltada assim. Mesmo que eu seja hoje uma formiguinha, o que eu falo são palavras de Deus, e isso alcança as pessoas. Eles não querem perder nada, então eles lutam contra mim o tempo todo. Perdem tempo, porque eu nem sequer compareço lá para dar satisfação a eles. Há muitos anos atrás, eu passei por lá, quando a Universal ainda se abria uma Bíblia e se dizia: vamos orar. Hoje isso não existe mais na Universal. Hoje não se aprende Bíblia, não tem estudo bíblico na Universal, ninguém fala em oração, é tudo conversa fiada hoje, é só uma fonte de engano. E por que eles não incentivam mais as pessoas sequer a ler a Bíblia? Porque quem lê a Bíblia acaba tendo conhecimento da verdade. E quem tem conhecimento da verdade não vai aceitar ser escravizado pela Universal ou por qualquer outro conceito religioso. Quem lê a Bíblia vai entender que verdade só o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a minha família realmente passamos por lá um período, mas foi um período que pegamos a Universal ainda com verdade. Hoje ela é uma mentira, e é por isso que eu uso essas camisas. E Urde, a prostituta universal. Porque prostituta é uma palavra bíblica, como de Apocalipse 15, que mostra de uma organização que um dia serviu a Deus e agora não serve mais. A Universal é um templo de Satanás, e eles podem mandar quantos processos eles quiserem, eu vou continuar falando. Essa camisa foi uma frase que eu criei, e eu
mencionei e vários membros da igreja já lançaram ela pela internet, YouTube, Facebook, e é uma ideia que a gente divulga. Quando as pessoas se interessam em saber por que estamos fazendo isso, elas acabam se deparando com os nossos trabalhos. Quando elas veem nossos trabalhos, elas têm a chance de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa que lhes abra o entendimento. A nossa missão, a nossa vontade é somente ver o povo da Universal deixar de ser escravizado. Não estamos chamando ninguém para cá, nós só queremos fazer o nosso papel, e o nosso papel é levar a verdade. Então, nós usamos essas camisas, outras pessoas na igreja têm essas camisas, e por onde a gente vai, muita gente até questiona, e nós temos aí a oportunidade de mostrar a razão da nossa divulgação. O que Guaraci relata na entrevista dele, nada está mostrando que ele é, como eu costumo dizer, um pilantra, um sem vergonha, porque na Universal eu conheci pessoas que foram pagas para entrar de cadeira de roda e sair andando, né? Deixar bem claro isso, eu conheci pessoas que eram pagas, que recebiam dinheiro para chegar em cima do palanque da Universal e se fingir endemoniado, porque aquilo atrai a atenção das pessoas. Só isso. Conheci pessoas, por exemplo, até aqui mesmo, na Rua Sara, aqui no bairro de Santo Cristo. Quando descemos ali a Rua Sara, nós encontramos 2 mendigos. Esses 2 mendigos já apareceram de cabelo feito, barba feita, é um homem e uma mulher. E lá na TV da Universal, e eles dizendo aqui, ó, nós resgatamos da rua, essas pessoas se converteram, essas pessoas agora fazem parte da Igreja Universal. Mentira, essas pessoas continuam ali na rua, dormindo na chuva, no sereno, pedindo esmola, passando fome, carregando as suas roupas velhas. Elas continuam lá no mesmo lugar, mas apareceram na TV da Universal, e os bispos da Universal não deram a chance a essas pessoas de falar não. Iludindo-os, chamando para um prato de sopa, para dar a eles uma roupa nova, levaram eles, fizeram as filmagens, jogaram na televisão para atrair a atenção do povo, para dizer que eles estavam fazendo uma obra social. Mentira, eles não fazem obra social nenhuma, porque quando eu um dia frequentei a Universal, uma vez tinha um jovem lá que foi até o Bispo Macedo, que estava dando um culto, e pediu a ele um dinheiro para passagem, porque ele disse: pastor, eu vim para a igreja e só tinha o dinheiro da vinda, e agora não tenho como voltar, dá para me arrumar o dinheiro da passagem? E o Bispo Macedo disse para o jovem que o dinheiro da passagem não podia arrumar para ele o dinheiro da passagem. Essa é uma instituição que não dá nada para ninguém, eles só tiram. Então essa entrevista desse Guaraci nada mais prova que ele é um servo do diabo mesmo, mentiroso e enganador, porque eu aqui, fiquei bem perto da segunda mais famosa sede da Universal, que é em São Cristóvão, na Rua São Luís Gonzaga 477, eu que estive bem perto disso, eu vi quantos testemunhos mentirosos eles colocaram na televisão, de gente que se disse empresário, que nunca foi nada, de gente que se disse ter largado o vício de maconha, de cocaína e de cigarro, que nunca largou nada. Eu conheci essas pessoas, porque a Universal era bem perto daqui, eu sempre morei no bairro. Então o que ele fala é pura mentira. Se as pessoas dão muito dinheiro, é isso? Ah, sim, nós conhecemos constantemente. Aqui na igreja mesmo, hoje tem várias pessoas que foram membros da Universal, que chegaram a dizer que davam R$800 por semana na Universal. Entende? Porque eles persuadem. Se você não der, o diabo vai te roubar. Se você não der, olha, o devorador vai alcançar a tua casa. Essa campanha, Deus revelou, você tem que dar. Olha, Deus sabe que você tem dinheiro. E começam a persuadir psicologicamente as pessoas se veem com medo de Deus, sem conhecimento, sem entendimento, porque não lê Bíblia, e aí vão dando tudo que tem. E eu conheço vários casos de homens que se separaram de suas esposas porque já não aguentava mais. De tanto que elas, tudo que tinha dentro de casa, elas pegavam para dar para a Universal. Vendia a máquina de lavar, vendia o micro-ondas, vendia tudo. E o marido não aguentava de se matar de trabalhar. Chegou um ponto que não deu mais. Teve que cada um ir para o seu lado. Então, na Universal não tem nada de verdade, só tem mentira. Aqui não, aqui nós seguimos a regra bíblica. Regra bíblica para nós
é as pessoas entregarem o seu dízimo. Porém, eu não sei quem dá dízimo ou quem não dá. Eu não tenho controle disso, eu não tenho ficha de membro, eu não tenho ficha de tesouraria, eu não sei CPF de ninguém, não sei título de eleitor, não sei identidade. As pessoas entram aqui, a nossa caixa de oferta está lá quieta no canto, no final do culto eu abro. Se tem oferta, eu vivo delas, se não tem, eu vivo sem elas. É assim o nosso comportamento. Não falamos de dinheiro dos nossos cultos, não falamos nem do dízimo, não falamos de oferta, não falamos de nada disso. Apenas nós ensinamos a Bíblia, e à medida que cada um quiser se enquadrar na Bíblia e achar que deve ou não deve fazer, o ser humano é livre para fazer aquilo que ele bem quiser, porque Deus nos criou todos livres. É mais uma fraude, mais uma farsa. Como já falei anteriormente, eu conheci várias pessoas, tanto se dizendo libertas de vícios, quanto curadas. Inclusive, eu conheci, eles devem lembrar muito bem desse nome, José Carlos, o Joca. José Carlos, o Joca, foi um homem que era homossexual e contraiu AIDS. E ele apareceu num programa que a Universal tinha no Canal 9, com um bispo branquinho chamado Clodomir. Então, de bispo Clodomir, que dirigia esse programa do Canal 9, e o Joca, que morava aqui a poucos metros da minha casa, o Joca compareceu lá no Canal 9, com documento e tudo, dizendo que tinha sido curado de AIDS na Igreja Universal do Reino de Deus. Só que um mês depois, eu estava sendo convidado para ir no enterro do Joca, que morreu de AIDS. Não foi curado nada. Eu tenho certeza muito bem que a Universal lembra do testemunho do Joca, porque na época era quando a AIDS estava em alta. Aquilo deu uma repercussão tremenda e muita gente foi para a Universal naquela época por causa do falso testemunho do Joca. Só que o Joca morreu de AIDS, não foi curado nada. Então os testemunhos de cura que a Universal profere são blasfêmias e são mentiras. Eu conheci muita gente da Universal, muitos homens, muitas mulheres, muito falso testemunho. Eu conheci pessoas aqui mesmo, de parentes de moradores do bairro, que deram testemunho de que tinha enriquecido, que tinha virado empresário. Eu conheci tudo isso que hoje a Universal dá como testemunho. Eu já conheci há anos atrás pessoas que receberam dinheiro, outras não receberam dinheiro, foram persuadidas, porque eles diziam assim: não, você tem que dar o testemunho pela fé, porque se você der esse testemunho, Deus vai te honrar. E a pessoa diz assim: não, mas não aconteceu nada disso da minha vida. Não, mas é pela fé. Você diz que aconteceu, que vai acontecer. E pessoas apareceram na televisão da Universal dando esse falso testemunho, persuadido pela fé. Eu tenho certeza que muitos membros da Universal que vão me ouvir, eles sabem que isso é realidade, porque certamente já tentaram persuadir eles também. Então, eu conheci muita gente, homens, mulheres, até adolescentes na Universal, fingindo ser curado, fingindo ser endemoniado. Eu já conheci muita gente, inclusive aqui no Rio de Janeiro, você às vezes passa pelos sinais e você vê crianças pedindo dinheiro nos sinais. Essas crianças são enviadas da Universal. Quando nós apertamos elas, porque são crianças pedindo dinheiro no sinal, mas estão bem vestidas, e a gente questiona: de onde você é? E eles ficam querendo fugir da conversa, até que a gente aperta, e essas crianças dizem que são enviadas da Universal, porque estão pedindo dinheiro. Eu não sei qual o fim desse dinheiro, qual o propósito desse dinheiro, mas até adolescente de 12, 13 anos, eu já parei várias vezes no sinal, já vi, batendo no vidro do meu carro, pedindo dinheiro, e quando eu questiono, é dinheiro para a Universal. O que vai se esperar de uma organização dessa? Agora, eu queria que algum bispo da Universal fosse homem o bastante, tivesse pelo menos um mínimo de dignidade e vergonha na cara, que quisesse discutir comigo diante de uma câmera. Tem muito mais verdade para dizer na cara deles, e quero ver se eles conseguem resistir à verdade que eu tenho para dizer para eles. Eles são falsos, eles são mentirosos, eles são enganadores, eles estão destruindo muitas vidas junto com a deles. Mas alguns ainda podem acordar, Não é uma igreja, é Deus. Então, aonde Deus tem comunhão, realmente a cura acontece. Aqui nesse ministério, nós temos pessoas libertas de traumas,
né? Traumas psicológicos, coisas terríveis. Nós temos pessoas curadas de feridas que não cicatrizaram. Nós temos aqui uma pessoa que foi curada de câncer. Temos uma pessoa curada de câncer. E temos tantas outras coisas que no momento eu não me lembro. Mas são 13 anos só com a igreja aqui e já vi muita coisa. Realmente Jesus Cristo cura, mas Jesus Cristo não cura num lugar que tem um rótulo de igreja. Porque igreja para Jesus Cristo não é o que tem um nome, é o que tem uma prática segundo o Evangelho. Então, que Jesus Cristo cura, eu sei muito bem disso. Ele me curou da garganta, das minhas vias respiratórias, eu já fui curado dos ouvidos, eu fui curado da coluna, eu tinha problemas sérios de coluna, eu não fui curado por médicos, eu fui curado por Jesus Cristo, realmente. Eu uma vez caí de cima de um caminhão andando e a minha estrutura óssea, ela ficou toda problemática, e eu me mexia e sentia pontadas, e foi quando eu me firmei com Jesus, Deus começou a usar profetas na igreja, revelar sobre isso, e chegou um ponto que eu não sentia mais nada. Eu sei muito bem que Jesus Cristo cura. Agora, o Cristo que cura é o Cristo verdadeiro, o da Bíblia, não é o da Igreja Universal do Reino de Deus. Você não precisa pagar para... Pois é, não precisa pagar. E eu viajei para o interior de Minas Gerais, e lá em Minas Gerais, na cidade de Abaeté, tem uma Igreja Universal, aonde eu vi lá um jovem de 16 anos, rotulado de pastor, que cobrava dentro da igreja, para fazer uma oração pelas pessoas, R$1. Cada pessoa que quisesse uma oração, ele cobrava R$1. Eu não entendo que igreja é essa que as pessoas acreditam. Se para fazer uma oração estão cobrando R$1, imagina para uma cura, quanto que essas pessoas não devem estar pagando. E cura eles não recebem. Na Igreja Universal não existe cura, são todos falsos testemunhos. O nosso projeto nesses 2 cultos por semana é levar conhecimento para as pessoas, levar entendimento da Bíblia. Esse é todo o nosso projeto, que as pessoas conheçam Bíblia. E nossos cultos aqui, a gente passa por eles sem tocar em assunto de dinheiro. Não paramos no meio do culto para dizer, olha, agora nós vamos recolher os dízimos. Nem isso nós não fazemos aqui. Porque o nosso objetivo não é esse. Eu não perco tempo, o tempo que eu tenho para falar da palavra de Deus, eu não perco tempo falando de dinheiro, tá? Então, nossa caixinha de oferta fica lá no fundo da igreja. Se alguém passar por lá e quiser depositar a sua oferta ou o seu dízimo, é com a pessoa. Eu não tenho controle disso, não sei quem dá dízimo, não sei quem deixa de dar, essa informação eu não tenho. E também eu não trato ninguém. Tem pessoas que encostam com o seu carro novinho aí na porta da igreja, e tem gente que vem a pé. Todos têm o mesmo valor diante de Jesus Cristo. Aqui na minha igreja não assume cargo ou posição ou trabalho quem é rico ou quem tem dinheiro. Não temos essa visão. Então nós temos apenas 2 dias de trabalho na semana, e isso tem sido suficiente.